Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Gravatá, Pernambuco, com renovada alegria, agradecendo a presença de todos e lhes convidando a refletirmos ou reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Desejo, então, uma boa tarde para todos nós. Muitas vezes nos perguntamos: por que estamos aqui na Terra? Por que nascemos nessa cidade? Por que temos essa profissão? Por quê? Por quê? São muitos porquês. Mas a resposta é única. Porque precisamos evoluir enquanto espírito, que é imortal. Enquanto a matéria, o corpo físico, é finito e perecível. Se acaba com a morte, com a desencarnação. O corpo físico é um mero envoltório do qual se vale o espírito para poder dar lustro e progresso à sua existência. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre limites da encarnação. E a esse propósito, a benfeitora Glorinha manda dizer para todos nós: a reencarnação é o grande presente de Deus para a humanidade. Não fosse essa possibilidade de reencarnar para progredir, estaríamos todos em grande dificuldade. Visto que fomos criados simples e ignorantes, e pela justiça divina, alcançamos a possibilidade de progredir mediante as experiências reencarnatórias. Gostaria de lhes propor que, inicialmente, recordemos que o homem é constituído de alma, ou espírito encarnado, de um perispírito, que é aquele corpo que envolve o espírito encarnado e também desencarnado, e de um corpo físico. A reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito. Ou seja, enquanto o espírito ainda não se encontra puro. Porque à medida que ele torna-se puro, ele não necessita mais da matéria, portanto, não precisa mais reencarnar, salvo se porventura ele vier em missão, na condição de espírito puro, vier em missão para uma grande missão. Por exemplo, Jesus. Jesus já era um espírito puro, mas precisou voltar à Terra na condição espiritual de governador do planeta. Ele precisou voltar à Terra para dar o testemunho, para dar a devida orientação, já que todos aqueles que o antecederam e que foram por ele enviados não conseguiram convencer a humanidade do verdadeiro sentido da vida, da existência. É fato que, à medida que o espírito vai evoluindo, seu perispírito também vai se alterando, vai diminuindo a materialidade, de sorte que, quando ele chegar à condição de espírito puro, esse corpo espiritual perde toda a materialidade, completamente. E esse espírito, então, se torna envolto numa luz, ou mesmo sendo a própria luz.
É fato também que os mundos, os diferentes mundos do universo, são sempre adequados ao adiantamento dos seus habitantes, dos espíritos que aí estão habitando, encarnados em corpos físicos, evoluindo também na dependência da evolução dos espíritos. Mundos elevados, mundos ditosos, mundos felizes, espíritos puros, espíritos ditosos, felizes, bem desenvolvidos do ponto de vista espiritual. Por outro lado, o mundo de expiações e provas, mundos primitivos, comportam espíritos primitivos, espíritos ainda no estado de provas e expiações, espíritos muito atrasados. Esse assunto, limites da encarnação, ele é objeto da instrução do Espírito São Luís. Lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, São Luís, todos sabem, era o mentor espiritual de Allan Kardec. E esta instrução foi transmitida mediunicamente na cidade de Paris, lá na França, no ano de 1859. Portanto, 5 anos antes do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi em 1864. E, como eu disse, faz parte do capítulo 4 do Evangelho. A temática central do capítulo 4 é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu creio que, para melhor entendermos esse aspecto dos limites da encarnação, seja necessário nós recordarmos a questão 132 de O Livro dos Espíritos, não obstante nós estarmos refletindo um tema do Evangelho. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E os espíritos superiores responderam para Kardec: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, no preâmbulo da resposta, eu queria chamar a atenção de que, no início, em que o espírito é simples e ignorante, esta encarnação ela é compulsória, ela é obrigatória. Deus a impõe. Ou seja, o espírito vai ter de encarnar de todo jeito. Por quê? Porque é mediante a experiência reencarnatória que ele vai progredindo. Os espíritos continuaram a dizer para Kardec: para uns espíritos, é uma expiação, para outros, uma missão. Aquilo que eu falei anteriormente, um espírito, quando chega à condição de espírito puro, ele não precisa, não tem necessidade de reencarnar. Só o fará em caso de vir para desenvolver uma missão. É o que os espíritos estão respondendo a Kardec. E eles dizem mais: para chegar a essa perfeição de espírito puro, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, ou seja, tem que passar por todos os problemas, pelas dificuldades, pelos desafios, para poder ir se aperfeiçoando, para poder progredir, ter progresso. Nisto, dizem os espíritos superiores a Kardec, é que está a expiação. Então, essas vicissitudes, esses desafios, esses problemas, essas dificuldades, é que vão fazer o espírito expiar. Expiar o quê? Expiar os débitos de existências anteriores. Porque, em que pese o esforço de progresso do espírito, é fato de que, quando esse espírito está encarnado, ele, por vezes, tropeça nos seus próprios erros e equívocos e vai acumulando débitos. Débitos esses que, quando ele voltar a um corpo de carne, ele vai precisar expiar, para poder libertar-se dessas imperfeições. E para executá-la, que ele, o espírito, toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de dele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Ou seja, cada espírito que reencarna em um determinado mundo,
ele vai, essa encarnação, esse corpo físico que ele vai ter, vai ser de acordo com o mundo que ele está. Nós aqui na Terra, por exemplo, na condição de planeta de provas e expiações, temos esta aparência física. Mas talvez em outros planetas a aparência física seja diferente. Por exemplo, nós aprendemos aí nos filmes de ficção que as criaturas de Marte não têm um corpo físico parecido com o da gente. Inclusive, os marcianos são verdes, pelo menos são apresentados assim do ponto de vista da ficção, dos filmes que a gente assiste. Mas sabe-se que eles não têm a aparência física igual a nossa. E assim, creio eu, que cada mundo, de acordo com seu grau de desenvolvimento, tem os que nele habitam a aparência física correspondente. E os espíritos concluíram a resposta dizendo a Kardec: e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Ou seja, a palavra-chave para a necessidade ou a finalidade da encarnação do espírito chama-se progresso. É a única finalidade que se tem que cumprir, é de progredir. Voltando à instrução do Espírito São Luís, foi feito para ele a seguinte pergunta: quais os limites da encarnação? Ou seja, quantas vezes a criatura vai precisar encarnar? 1, 2, 10, 1000, 1 milhão? Bom, só a título de curiosidade, uma informação que certa vez ouvi do expositor Haroldo Dutra Dias, em uma palestra num congresso espírita. O Haroldo disse assim: os espíritos presentemente encarnados na Terra já reencarnaram aproximadamente 600.000 vezes. Olha que interessante. 600.000 vezes. Depois eu fui até ele e disse: bom, então se cada encarnação durou 30 anos, esse espírito que reencarnou 600.000 vezes tem 18 milhões de anos de criado. Ele disse: perfeito. O raciocínio é esse. E olha que eu coloquei a média de 30 anos, porque no passado, se os espíritos, os corpos físicos duravam menos do que hoje. Hoje nós temos pessoas que alcançam 100, 110 anos. Mas no passado não. No passado, quem vivia 40 anos era absolutamente extraordinário. Bom, então vamos voltar lá à resposta do benfeitor espiritual São Luís, quando lhe foi perguntado quais os limites da encarnação. Ele disse: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Ou seja, à medida que o espírito vai se purificando, vai se aperfeiçoando, vai progredindo espiritualmente, vai se livrando das imperfeições pretéritas, ele fica cada vez mais diáfano. Porque enquanto ele está cheio de erros, de imperfeições, de desacertos, ele tem uma aparência grosseira. E ele vai vestir o corpo exatamente para poder, nas vicissitudes, nas dificuldades, ir expiando os seus débitos. Os espíritos disseram: em mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitude, menos sujeito a dificuldade, a problema. E disse mais: em grau mais elevado, é diáfano, transparente, quase fluídico. Olha que interessante. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, que é aquele invólucro que compõe o que protege o espírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Ou seja, se alguém vai para Marte, se alguém vai para Júpiter, se alguém vai para Quirón, se alguém vai para qualquer um dos planetas,
do sistema solar, evidentemente que o espírito vai poder vestir o aparelho corporal de acordo com a natureza desse mundo. O próprio perispírito, disse São Luís, passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, cada vez mais diáfano, né? Até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. Então, quando o espírito se livra de todas as suas imperfeições e que ele atinge um grau elevado de desenvolvimento, de progresso, então ele se torna completamente diáfano, completamente transparente. É apenas uma luz. Se os mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. Então, eu queria chamar a atenção para algo interessante que o benfeitor explica a Kardec e para todos nós, na sua instrução. Quanto mais elevado for o espírito, melhor o mundo que ele está habitando. Mas quando ele chega à condição de espírito puro, ele não fica definitivamente preso àquele mundo. Pronto, cheguei à condição, estou no mundo celeste. O espírito vai ficar eternamente lá. Não. Ele pode ter necessidade de vir novamente à experiência carnal em missão. Volto a dizer, como foi o caso de Jesus. Jesus faz parte da Assembleia dos Espíritos Puros. Foi escolhido para governador espiritual do planeta. Orientou toda a formação do planeta com uma pleiade de espíritos puros, que fizeram parte da sua equipe. Em determinado momento, Jesus precisou vir, não obstante ele ter mandado vários avatares, vários emissários. Confúcio, Krishna, Buda, Hermes Trismegisto, todos foram avatares de Jesus. Jesus mandou para esclarecer para o ser humano reencarnado na Terra o sentido da vida, mas ninguém conseguia entender. Até que o Jesus veio pessoalmente e que nós conhecemos a história. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chamem, às missões que estejam a eles confiadas. Se considerar do ponto de vista material a encarnação tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Vamos fazer um paralelo aí, uma analogia com a escola. Se o aluno aproveita ao máximo os seus estudos, todo ano ele é aprovado. Vai mudando de série, vai progredindo no seu currículo escolar, porque é um aluno aplicado. Mas, por outro lado, se ele é um aluno relapso, que não estuda, que não consegue boas notas, que não aprende o conhecimento, ele é reprovado. E, sendo reprovado, precisa repetir a série. Então, é isso que acontece com a gente. A gente vem para a experiência carnal. Progride, não progride 100% porque é difícil, numa única existência, você quitar todas as suas imperfeições, os seus débitos kármicos. Isso é praticamente impossível. Mas progride-se um pouco, melhora-se um pouco. Precisa voltar novamente? Precisa. Talvez as vicissitudes e as dificuldades da próxima reencarnação não sejam tão grandes. Por quê? Porque o espírito já melhorou. E essas vicissitudes, essas dificuldades, esses problemas serão sempre compatíveis com o grau, com o estágio de evolução que o espírito estiver apresentando. E São Luís também disse, deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, ou seja, quando o espírito está lá no plano espiritual,
A situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo. Aqui o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre, esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Há uma profunda relação entre a sutileza do espírito e o grau de desmaterialização e o seu progresso. Quanto mais progredido tiver ele, mais desmaterializado ele está portanto, numa condição mais diáfana, de mais luz. Eu encontrei numa obra intitulada No Portal da Luz, é uma obra do Espírito Emmanuel com o benfeitor Chico Xavier, um capítulo muito interessante que eu trouxe como fechamento dessa nossa reflexão. É o capítulo 18. O título desse capítulo é Perante a Reencarnação. Diz o Emmanuel: não perderás tempo reclamando contra a vida, na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita. Reflete na lei da reencarnação. Olha essa chamada de atenção, hein? Não perderás tempo reclamando contra a vida. Ok, está reencarnado nessa existência, tem dificuldade? Ela ou elas fazem parte do script do seu progresso espiritual. Do seu, do meu, de todos nós. Não adianta ficar reclamando contra a vida. Os problemas, as dificuldades, as vicissitudes que nos alcançam são necessárias ao nosso progresso. Elas não são gratuitas, nem tampouco representam vingança disso ou daquilo. Não. São experiências necessárias para o nosso progresso. E aí o Emmanuel diz: és um espírito envergando temporária forma física, a maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Ou seja, o corpo físico que o espírito enverga, veste, durante a existência, é temporário. Por quê? Porque a gente nasce, cresce e morre. Desencarna. Liberta o espírito do corpo material. Mas em que condições esse espírito está sendo libertado? Quanto de progresso ele fez? Porque se há algo que os espíritos nos dizem reiteradas vezes, é que nada pior do que uma reencarnação perdida. Ou seja, vamos colocar em números, ele reencarnou com 16 de número 16 de evolução espiritual. Espera-se que, no mínimo, ele volte com 17. Mas ele vem com 16 e volta com 16. Perdeu a reencarnação. Esse número, claro, é arbitrário, ok? Só para você entender o sentido do progresso. Vem com 16 para passar para 17, para 18, para 19, para 20, sei lá, dependendo de todo o esforço que esse espírito e esse corpo físico fizerem para o progresso espiritual. Mas se vem com 16 e volta com 16, não teve progresso. Voltou do mesmo jeito que veio. E aí o Emmanuel vai, então, recomendar algumas observações que nós devemos fazer para ter uma ideia do que fomos nas existências passadas. Todo mundo quer saber o que eu fui na vida passada, o que eu fiz, o que me aconteceu, com quem eu convivi. Eu que já tive a oportunidade de conhecer alguma de minhas vidas passadas, posso garantir a você que não vale a pena. É preciso ter uma estrutura psíquica razoável para aguentar o tranco que é saber o que já se fez em existências passadas. Não obstante termos feito coisas boas, mas principalmente para poder enfrentar a questão das coisas erradas que foram praticadas no passado. Mas o Emmanuel diz assim: observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas.
Eu costumo sempre dizer às pessoas, quando eu falo sobre este assunto: olhe, quais são os seus pensamentos dominantes? O que é que mais você pensa? Você é uma criatura que está permanentemente fazendo julgamentos e críticas? Normalmente, quais são os assuntos que você mais fala? Quais as palavras que você mais repete? Não na linguagem coloquial, mas você, por exemplo, tem o hábito de falar a palavra azar? Um exemplo. A gente, se fizer uma observação cuidadosa, a gente vai acabar tendo alguma noção de quais foram os nossos hábitos, quais foram ou quais eram as nossas tendências nas vidas anteriores. As nossas próprias habilidades psíquicas, físicas, mentais, denotam isso. E o Emmanuel diz assim: analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Olha que interessante. Presta atenção, com quem você casou? Qual foi a família que você constituiu? Quais foram as pessoas da família do seu consorte ou da sua consorte com quem você teve de se relacionar? Seus sogros, seus cunhados? Como é a sua relação com seus primos? Os de primeiro grau, de segundo, de terceiro, pouco importa. Quais são as pessoas com quem você está mais convivendo? As pessoas do trabalho, os vizinhos da sua rua. Tem pessoas que passam uma existência toda morando no mesmo lugar, rodeado das mesmas pessoas por 30, 40, 50, 60 anos. E isso não acontece por acaso, claro. Isso tem uma razão de ser. Porque muito provavelmente em todas essas pessoas que nos rodeiam estão os nossos compromissos kármicos, de resgate, de conserto de equívocos, de progresso. E o Emmanuel diz: estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de que pontos deves partir em demanda a melhoria. Ou seja, analisa todo dia o que você faz, quais foram as suas dificuldades, quais foram os seus ganhos, as suas perdas, os problemas, as alegrias, as tristezas que você teve, em tudo que você fizer, não é apenas na atividade laboral que lhe permite a manutenção da vida, não. Você tem o hábito de varrer a sua casa todo dia? Tá. Como é que você está fazendo isso? Aliás, o que você pensa quando está fazendo isso? Você faz de boa vontade? De má vontade? Faz feliz? Porque, à medida que a gente vai identificando as dificuldades, aí a gente atina: eita, esse é um ponto que eu tenho que melhorar em mim. A paciência, por exemplo, vem assim. Nós somos obrigados muitas vezes a fazer coisas que nos consomem totalmente a paciência. Se nós ficamos impacientes, é porque nós precisamos melhorar a nossa paciência. Demanda a melhoria. Diz o Emmanuel: sobretudo é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstituí-lo ou reafirmá-lo. Ninguém nasce para fazer o mal. O mal é uma escolha. Aliás, o mal só acontece porque nós não praticamos o bem. O mal é a ausência do bem. Todas as vezes que nós não praticamos o bem, nós estamos automaticamente fazendo mal. E ninguém renasce exatamente para refazer as coisas erradas que já fez anteriormente. Muito pelo contrário. Nasce para aperfeiçoar-se, eliminar essas imperfeições pretéritas.
E aí o Emmanuel faz uma colocação semelhante àquela que eu disse há pouco. Ele diz: um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar a frente, não para acomodar-se na retaguarda. Olha que interessante. E aí ele dá uma injeção de ânimo na gente, dizendo: convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem, cada vez mais. Então, é progressivo. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos. E a gente vai acabar fatalmente descobrindo onde está a nossa dificuldade, onde foi que nós erramos. Que à medida que a gente identifica isso, a gente começa então a mudar, no sentido de tornar-se melhor. Replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento. Ou seja, numa existência anterior, eu não fiz a lição de casa corretamente, vou ter que fazer de novo. Vamos voltar aí à questão da paciência. Numa reencarnação anterior, fui altamente impaciente, tive grandes prejuízos, prejudiquei muitas pessoas. Volto mais uma vez à experiência corporal para resolver esta dificuldade. O que é que eu vou enfrentar? Situações que tiram a minha paciência, para saber exatamente como eu me comporto. E aí ele vai dar algumas formas de como a gente pode melhorar. Ele vai dizer assim: levantar aqueles que impelimos a queda. Você pode dizer para mim: mas Nelson, eu não sei quem foi que eu derrubei na existência passada. Tacitamente você talvez não saiba, mas você tem ideia. Lembre-se, nós nos aproximamos de pessoas e pessoas se aproximam de nós exatamente para esse processo do progresso espiritual. Nada é por acaso. A gente pensa que escolhe a profissão, que escolhe a esposa e o esposo, os filhos, o lugar que vai morar. Nós não escolhemos nada. Nós somos sutilmente levados a essas circunstâncias, porque nessas circunstâncias está o grande manancial do nosso progresso espiritual. Amar os que aborrecemos, diz o Emmanuel. Acender a alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Olha aí, em 3 exemplos ele mostra o que nós devemos fazer nessa experiência reencarnatória. E ele vai terminar dizendo: estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar à vida, na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Olha que interessante. Ou seja, a minha situação no mundo, a sua situação no mundo, a nossa situação no mundo hoje é exatamente para sentir, pensar, falar e fazer o melhor. Ah, mas eu gostaria de saber o que foi que eu fiz, quem foi que eu prejudiquei. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em fazer o bem. A exaustão, da melhor forma possível. Porque naturalmente a vida vai encaminhando você na direção daqueles com quem você tem débitos kármicos. Sim, com absoluta certeza isso vai acontecer. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu fui novamente numa obra do Emmanuel, com Chico Xavier, chamada Nascer e Renascer. E lá no capítulo 12 eu encontrei um texto que eu achei muito oportuno para nós concluirmos essa nossa reflexão sobre os limites da encarnação. Diz o Emmanuel: o renascimento do espírito na vida física tem a prerrogativa de recapitular e reaprender. Ou seja, a gente reencarna para recapitular e reaprender tudo aquilo que nós não conseguimos fazer na existência anterior. Aí dentro da existência, nos círculos da reencarnação, encontramos-nos de novo à frente da lição, no reajuste dos próprios erros.
Toda vez que nós reencarnamos, reencontramos nossos erros para superá-los, para melhorarmos. Nosso berço no plano físico, por isso mesmo, na maioria das circunstâncias, surge no campo de nossos adversários, para que venhamos a reencontrar nos elos consanguíneos os nossos credores do pretérito, do passado, para a quitação das dívidas que nos ensombram a consciência. Então, quem são esses adversários do passado que nós vamos encontrar agora? Onde eles estão? A mãe está dizendo claramente, nos elos consanguíneos, na família. Na família. A família é o maior e o melhor laboratório de ajuste e reajuste espiritual. É lá que nós depuramos todos os nossos equívocos pretéritos. É lá que nós reencontramos aqueles com quem temos dívidas espirituais, que precisam ser quitadas. E a quitação dessa dívida é bom para aquele que foi ofendido e é muito melhor para aquele que foi o ofensor. Sem dúvida. Sem dúvida. Meu amigo, minha amiga, esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção dispensada, das boas vibrações de que fui merecedor, e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.